Adão e Eva, no Jardim do Éden. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés. Alguns dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento. Mas suas histórias são verdadeiras ou apenas mitos? Quanto mais longe formos nos textos bíblicos, mais difícil é encontrar material histórico neles. Como o livro de Gênesis é uma compilação de mitos e de histórias da criação, encontrar uma base histórica nele é muito difícil. Acompanhe arqueólogos examinando a Bíblia para determinar o que é fato ou ficção. E descubra se Moisés realmente escreveu a Bíblia hebraica. Na mesma hora, eu vi letras muito claras e distintas. Esta é ancestral da escrita hebraica. Há evidências que comprovam o êxodo do povo escolhido do Egito ou foi apenas um pequeno grupo de cananeus que decidiu se libertar. Conheça artefatos que ajudam a datar eventos bíblicos e descubra, de acordo com arqueólogos, o que são as muralhas derrubadas por Josué. O fogo aqui foi, como posso dizer, o maior de todos os fogos. Acompanhe os especialistas enquanto procuram pontos em comum entre a ciência e as escrituras e tente desvendar os mistérios da Bíblia hebraica. Os mistérios da Bíblia hebraica. Em 1896, próximo às margens do Nilo, no sul do Egito, o arqueólogo britânico Flinders Petrie conduziu uma escavação em Tebas, a antiga cidade dos mortos. Neste local, ele fez uma das descobertas mais importantes da arqueologia bíblica. Sob as areias, surge a extremidade de um monumento real, gravado em pedra. O objeto, feito em homenagem ao faraó Merneptah, filho de Ramsés o Grande, ficou conhecido como a Estela de Merneptah. E atualmente encontra-se no Museu do Cairo. Esta estela é o que os egípcios chamavam de Estela do Triunfo, da Vitória, celebrando a vitória sobre povos estrangeiros. As inscrições em hieróglifos celebram o triunfo de Merneptah sobre a Líbia, seu inimigo a oeste. Mas quase como um adendo, a conquista de povos a leste é citada em apenas 2 linhas. Está escrito: Asquelon foi conquistada, Gezer foi conquistada, Yanoã, no norte do Vale do Jordão, foi tomada. Israel foi destruído, sua semente não existe mais. A história prova que o faraó estava enganado. Em vez de representar sua aniquilação, a Estela de Merneptah anuncia a entrada no palco mundial de um povo chamado Israel. Esta é uma prova valiosíssima de um grupo étnico chamado Israel no Planalto Central do sul de Canaã. De acordo com a cronologia egípcia, o documento data de 1208 a.C. A Estela é uma prova convincente de que o povo israelita vivia em Canaã, na região que hoje inclui Israel e Palestina, há mais de 3.000 anos. Os antigos israelitas são mais conhecidos por meio de contos familiares que registram sua história. Abraão e Isaque, Moisés e os 10 Mandamentos, Davi e Golias,
Foram os antigos israelitas que escreveram a Bíblia. Através da Bíblia hebraica, as crenças dos antigos israelitas sobreviveram e se tornaram o judaísmo, uma das religiões mais praticadas e mais antigas do mundo. E foram os judeus que deram ao mundo um importante legado, a crença em um único Deus. Esta crença se tornaria a fundação para duas outras importantes religiões monoteístas: o cristianismo e o islamismo. Também chamada de Antigo Testamento, para diferenciá-la do Novo Testamento, que descreve os eventos do início do cristianismo, a Bíblia hebraica e a crença monoteísta são parte integrante da cultura mundial. No entanto, nos tempos antigos, todos os povos, incluindo egípcios, gregos e babilônios, adoravam vários deuses, normalmente na forma de ídolos. Como os israelitas, sozinhos entre os povos antigos, descobriram o conceito de um só Deus? Como tiveram a ideia que profundamente mudou o mundo? Agora, arqueólogos e historiadores apresentam uma nova teoria que promete revelar não só fatos históricos, mas um significado mais profundo que os autores da Bíblia pretendiam transmitir. Eles começam investigando a fundo a Terra e a Bíblia. Não podemos ignorar o texto bíblico, ainda mais se pudermos detectar a verdade por trás dessas histórias. E também existem os dados arqueológicos. O que acontece quando o texto e artefato apontam para a mesma direção? Nesse caso, teremos um terreno histórico muito firme. Estudiosos procuram pontos em comum entre a ciência e as escrituras. O mais antigo é a Estela da Vitória do faraó Merneptah, de 1208 a.C. Tanto a Estela quanto a Bíblia afirmam que os israelitas viviam na região de Canaã, que atualmente inclui Israel e Palestina. É neste lugar, entre dois dos maiores impérios, que a história de Israel se desenrola. A Bíblia hebraica está repleta de histórias sobre as origens de Israel. A primeira é de Abraão, que deixa a Mesopotâmia com a família e viaja para a terra prometida, Canaã. O Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Gênesis 12, versículos 1 e 2. Segundo a Bíblia, esta promessa estabelece uma aliança, um contrato sagrado entre Deus e Abraão. Para celebrar a aliança, Abraão e todos os homens seriam circuncidados. Seus descendentes seriam o povo escolhido. Eles frutificariam, multiplicariam e habitariam todas as terras entre o Egito e a Mesopotâmia. Em troca, Abraão e seu povo, que se tornaria os israelitas, deveriam adorar um único Deus. Essa é uma nova ideia, uma ideia que ninguém tinha tido antes. Deus, no nosso sentido, não existe antes de Abraão. É difícil compreender como essa ideia deve ter sido radical em um mundo dominado pelo politeísmo, com a adoração de vários deuses e ídolos.
A narrativa de Abraão faz parte do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, juntamente com Noé e o dilúvio, e Adão e Eva. Embora transmita uma mensagem poderosa, até hoje não há evidências arqueológicas ou textos fora da Bíblia que a corrobore. Quanto mais longe for no texto bíblico, mais difícil é encontrar material histórico nele. Os patriarcas remontam a Gênesis, que é em grande parte uma compilação de mitos e de histórias da criação. É muito difícil encontrar uma base histórica. Essa ausência de evidências históricas faz os estudiosos adotarem uma abordagem diferente ao lerem a narrativa bíblica. Eles olham além do conceito moderno de fato ou ficção, perguntando-se, para começar, por que a Bíblia foi escrita. O Senhor disse a Moisés: escreve estas palavras, pois baseado nelas faço aliança contigo e com Israel. Êxodo 34, versículo 27. A crença tradicional é de que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, a história da criação. Êxodo, a libertação da escravidão para a terra prometida. Levítico, Números e Deuteronômio, leis de moralidade e costumes. Eles são lidos até hoje e juntos formam a Torá, também chamada de os 5 livros de Moisés. A crença de que Moisés escreveu pessoalmente os 5 primeiros livros da Bíblia não foi contestada até o século XVII. Algumas questões foram levantadas. Por exemplo, o fim do último livro, o livro de Deuteronômio, descreve a morte e sepultamento de Moisés. E alguns rabinos disseram: Moisés não poderia ter escrito essas palavras porque ele estava morto e sendo enterrado. Investigando o texto detalhadamente, encontram-se outras discrepâncias. Por exemplo, quantos animais de cada espécie Noé deveria levar à arca? Um texto diz 2, um par de cada animal. Outro texto diz 7 pares dos animais puros e apenas 2 dos animais impuros. Em um capítulo, a Bíblia diz que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites, mas no seguinte diz que foram 150 dias. Para ver se a água havia baixado, Noé envia uma pomba, mas na sentença anterior, ele envia um corvo. Há 2 versões completas da história do dilúvio misturadas na mesma página. Várias outras discrepâncias semelhantes sugerem que a Bíblia teve mais de um escritor. Na verdade, nos 5 primeiros livros da Bíblia, estudiosos identificaram pelo menos 4 grupos diferentes de escribas, redigindo ao longo de centenas de anos. Esta teoria se chama hipótese documentária. É uma espécie de antologia que foi feita ao longo de vários séculos por pessoas diferentes que acrescentaram e subtraíram coisas. Mas quando a Bíblia começou a ser escrita? Tel Zayit é um pequeno sítio na fronteira sudoeste da antiga Israel que remonta aos tempos bíblicos. Ron Tapp vem escavando aqui desde 1999. Era o último dia daquela que teria sido uma temporada normal. Enquanto eu tirava algumas fotografias aéreas, um voluntário avisou ao seu supervisor que tinha encontrado umas marcas interessantes, possivelmente letras inscritas em uma pedra. Onde, aqui? Letras eram uma descoberta rara.
Quando se aproximou para examinar as marcas, Ron teve a maior surpresa da vida. Quando me debrucei sobre a pedra, na mesma hora eu vi letras muito claras e distintas. Ron retirou a rocha e a levou ao laboratório em um quibutz próximo. Somente então ele percebeu que era mais do que uma simples inscrição. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Percebi que a inscrição era um abecedário, ou seja, não uma narrativa, mas as letras do alfabeto semita escritas na ordem correta. E Ain são difíceis de ler, mas estão aqui. Essa escrita é uma antiga forma do alfabeto hebraico. Foi encontrado o alfabeto completo e não apenas 2 ou 3 letras aleatórias. Tudo indica que este é o ancestral da escrita hebraica. O abecedário de Tel Zait é o mais antigo alfabeto hebraico já descoberto. Ele data de 1000 a.C. Dessa forma, a Bíblia hebraica poderia ter começado a ser escrita nessa época. Para descobrir o texto mais antigo na Bíblia, estudiosos analisam a ortografia, a gramática e o vocabulário hebraico. A Bíblia hebraica é uma coleção de textos escritos há mais de 1000 anos. E como qualquer outro idioma, o hebraico naturalmente mudou ao longo desse tempo. Estudiosos examinam a Bíblia no hebraico original em busca da linguagem mais arcaica e, portanto, das passagens mais antigas. Eles as encontram em Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Precipitou no mar os carros do faraó e seu exército. A elite das tropas afogou-se no Mar Vermelho. Êxodo 15, versículo 4. Esta passagem, conhecida como Canção do Mar, é o clímax do Êxodo. A história da escravidão dos israelitas no Egito e de como Moisés os conduziu à liberdade. Em toda a Bíblia, nenhum outro evento é citado mais vezes do que o Êxodo. Com o desenvolvimento da escrita hebraica, a Canção do Mar pode ter sido escrita por volta de 1000 a.C., época do alfabeto de Tapi. Mas ela provavelmente foi recitada na forma de poema muito antes do surgimento da escrita hebraica. Deve ter sido uma história contada na forma poética que podia ser recitada em volta de uma fogueira. Assim como nossos poemas são mais fáceis de lembrar do que textos em prosa, achamos que a poesia é passada de uma geração a outra muito antes de a história ser escrita. Se a poesia do Êxodo é tão antiga, é possível que o relato tenha fundamento histórico? Aqui, no delta oriental do Nilo, no Egito, em uma paisagem repleta de ruínas e de monumentos caídos, arqueólogos descobriram uma cidade perdida. Escrito nos monumentos encontrados no local está o nome de Ramsés II, um dos mais poderosos governantes egípcios. Ele é tradicionalmente conhecido como o faraó do Êxodo. Antigos textos egípcios chamam a cidade de Pi-Ramsés ou Casa de Ramsés, um nome que ressoa com a história bíblica do Êxodo.
Os únicos itens mencionados na história do Êxodo que podemos ligar a um material não bíblico são as cidades que os hebreus foram obrigados a construir. E elas se chamam Pithom e Ramsés. Historiadores concordam que a cidade bíblica de Ramsés é a antiga cidade egípcia Pi-Ramsés. Suas ruínas encontram-se na atual Tanis. Os egiptólogos identificaram Pi-Ramsés, a cidade de Ramsés, como sendo Tanis, porque aqui existe uma abundância de monumentos a Ramsés. Essa convergência entre a arqueologia e a Bíblia fornece uma data aproximada para o Êxodo. Ele não pode ter acontecido antes de Ramsés se tornar rei por volta de 1275 a.C. e não pode ter acontecido após 1208 a.C., quando a estela do faraó Merneptah, filho de Ramsés II, localiza os israelitas em Canaã. A Bíblia afirma que os israelitas deixaram o Egito em massa. 600 mil homens e suas famílias, e em seguida caminharam no deserto por 40 anos. Mesmo supondo que a Bíblia exagera, em 100 anos de buscas, arqueólogos ainda não encontraram evidências de uma migração que possa ser relacionada ao Êxodo. Nenhum sítio arqueológico nos forneceu qualquer informação sobre a rota percorrida no deserto. O êxodo não é comprovado em lugar algum. Após o Êxodo, a Bíblia afirma que Deus finalmente leva os israelitas à terra prometida, Canaã. A arqueologia e fontes externas à Bíblia revelam que Canaã era composta de cidades-estado fortificadas, cada uma delas com o próprio rei, todos servindo ao Egito e seu faraó. Os cananeus, povo do Oriente Próximo que prosperava há milhares de anos, adoravam vários deuses na forma de ídolos. A Bíblia descreve como um novo líder, Josué, conduz os israelitas a Canaã em uma campanha militar relâmpago. O povo inteiro lançou, então, o grito de guerra enquanto ressoavam as trombetas. Logo que o povo, ao ouvir a trombeta, deu seu grito, desabaram de repente as muralhas. Josué 6, versículo 20. Nos anos 1930, o arqueólogo John Garston escavou em Jericó a primeira cidade cananeia na campanha de Josué. Ele descobriu evidências claras de destruição e declarou ter encontrado as muralhas derrubadas por Josué. E em Hazor, que a Bíblia descreve como a maior de todas as cidades cananeias, há mais evidências de destruição. Hoje, Hazor está sendo escavada por um dos principais arqueólogos israelenses, Amnon Ben-Tor, assistido por sua protegida e co-diretora, Sharon Zuckerman. Estou caminhando por uma passagem entre dois dos cômodos do Palácio do Rei de Hazor. É possível ver sinais de destruição por toda parte. Podemos ver as rochas escuras aqui e vemos que elas partiram em milhões de pedaços. É preciso um calor muito intenso para causar um dano desses. O fogo aqui foi, como posso dizer, o maior de todos os fogos. Entre as cinzas foi encontrada uma estátua profanada, possivelmente do rei ou do deus patrono de Hazor. A cabeça e as mãos foram cortadas, aparentemente pelos conquistadores da cidade. O fogo marcou o fim de Hazor. Primeira pergunta: quem fez isso? Quem estava por perto? Quem é candidato? Em primeiro lugar, os egípcios.
Eles não fazem qualquer referência a Hazor. Nas inscrições da época não encontramos Hazor. Outra cidade-estado cananeia poderia ter feito isso? Talvez. Mas quem era forte o bastante para isso? Quem sobra? Os israelitas são os únicos que dizem ter feito. Assim, eles devem ser considerados culpados pela destruição de Hazor até que provem o contrário. E a outra cidade-estado cananeia destruída por Josué e seu exército de israelitas. Ela se chama Ai e foi descoberta no atual território palestino da Cisjordânia. Aqui o arqueólogo Hani Nur Eldin e sua equipe estão encontrando evidências de uma rica cultura cananeia. Primeiro surgiu a aldeia, que tornou-se uma cidade, e foi feita uma fortificação cercando o local. Estas ruínas já fizeram parte de um palácio e de templos magníficos que foram destruídos. Mas ao datarem a destruição, os arqueólogos descobriram que ela aconteceu cerca de 2.200 anos antes de Cristo. Jericó foi destruída em 1500 antes de Cristo e Hazor em cerca de 1250 antes de Cristo. As cidades-estado não foram destruídas ao mesmo tempo. Há um intervalo de quase 1000 anos. Na verdade, dos 31 locais que a Bíblia afirma que Josué conquistou, poucos possuem algum sinal de guerra. Não há evidências de conflito armado na maioria desses lugares. Também se sabe que a maior parte das cidades cananeias, que supostamente foram destruídas pelos israelitas, não foram destruídas, ou foram destruídas por outros. Uma única invasão militar, liderada por Josué, não justifica a chegada dos israelitas em Canaã. No entanto, a destruição de Hazor coincide com a época em que a estela de Merneptah localiza os israelitas em Canaã. Então, quem destruiu Hazor? Amnon Ben-Tor acredita que os israelitas destruíram a cidade. Mas sua co-diretora Sharon Zuckerman tem outra opinião. A última destruição consistiu na mutilação de estátuas de reis e deuses. Não há quaisquer sinais de guerra ou de qualquer tipo de conflito. Não há armas nas ruas, como vemos em outros locais destruídos por estrangeiros. As escavações revelam que Hazor tinha uma cidade baixa, onde viviam populares, servos e escravos, e uma cidade alta ocupada pelo rei e pela elite. Sharon descobriu nos palácios da elite áreas de ruínas e abandono. Para os arqueólogos, são sinais de uma cultura em declínio e de uma rebelião interna. Eu não descarto a possibilidade de uma revolta interna de cananeus que se revoltaram contra a elite que governava a cidade. De fato, todo o sistema cananeu de cidades-estado, incluindo Hazor e Jericó, cai por terra. A arqueologia e textos antigos comprovam que isso se deve a um longo período de declínio e de revoltas que se espalhou pelas regiões da Mesopotâmia, do Mar Egeu e do Império Egípcio por volta de 1200 a.C.
E quando a poeira baixa, quando podemos ver o que assume o lugar dessas cidades, encontramos vários novos povos se destacando nesse vazio criado pela dissolução do sistema de Estado. Seria possível encontrar os israelitas entre esses novos povos? Nos anos 1970, arqueólogos iniciaram um levantamento em toda a região central de Canaã, onde atualmente está localizado o território palestino da Cisjordânia. Eu lecionava na época e levávamos os alunos 2 vezes por semana ao Planalto. E a cada dia cobríamos entre 2 e 3 quilômetros quadrados. É um processo bem lento para cobrir toda a área. Israel Finkelstein e um grupo de arqueólogos cobriam uma grande área coletando todos os fragmentos de cerâmica antiga encontrados na superfície. Ao longo de 7 anos, ele cobriu quase 1.000 quilômetros quadrados, classificando a cerâmica e localizando os achados em um mapa. No início, os pontos no mapa não representavam nada para mim, mas aos poucos comecei a notar algumas coisas. Datando a cerâmica, Israel descobriu que antes de 1200 a.C. havia aproximadamente 25 assentamentos. Ele estima que a população total desses assentamentos era de 3.000 a 5.000 habitantes. Apenas 200 anos depois, há um grande crescimento no número de assentamentos e de habitantes. De repente, há um grande crescimento populacional. Estamos falando de 250 sítios. E a população cresce 10 vezes, de pouco mais de 1.000 para 45.000 pessoas. É um aumento muito grande e não ocorreu de forma natural. Esse índice era impossível nos tempos antigos. Se o crescimento não foi natural, talvez sejam pessoas que dispersaram após o colapso das grandes cidades-estado. A partir de então, evidências de uma nova cultura são descobertas. Um tipo de habitação simples nunca antes visto. E que fica no local exato em que a estela de Merneptah e a Bíblia localizam os israelitas. Os locais onde existem essas habitações no país são onde os israelitas viviam. São chamadas de casas israelitas ou casas do tipo israelitas. As pessoas que habitavam esses vilarejos viviam numa sociedade mais ou menos igualitária, porque não há grandes instalações arquitetônicas. Se observarmos os achados, eles são relativamente pobres. A cerâmica é bem simples. Não quero ofender os primeiros israelitas, mas há pouquíssima arte. Curiosamente, a cerâmica encontrada nesses locais é muito semelhante à encontrada em antigas cidades cananeias como Hazor. Na verdade, a casa israelita é praticamente a única coisa diferente. Essas semelhanças estão levando os arqueólogos a uma conclusão surpreendente quanto às origens dos antigos israelitas.
A ideia é de que grande parte dos primeiros israelitas não eram cananeus. Os israelitas sempre estiveram na terra de Israel. Eles eram nativos, mas pertenciam a um grupo diferente, eram basicamente os desprovidos. Assim, trata-se de um movimento de pessoas, não uma invasão de hordas armadas vinda de fora, e sim de uma revolução social e econômica. Textos antigos descrevem como os governantes egípcios e seus reis vassalos cananeus oprimiam as classes mais baixas com altas taxas e até escravidão. Uma nova teoria com base em dados arqueológicos sugere o que aconteceu em seguida. Com o declínio desse sistema social opressivo, famílias e tribos de servos, escravos e cidadãos comuns viram a chance e a aproveitaram. Em busca de melhores condições de vida, eles abandonaram as velhas cidades-estado e se dirigiram ao Planalto. Livres da opressão do passado, eles emergiram em um novo local, como um novo povo, os israelitas. No texto, os israelitas vêm de fora. Cercam as cidades cananeias, destroem as cidades e se tornam uma nação na terra de Canaã. A arqueologia diz o oposto. Segundo a arqueologia, o surgimento de Israel é resultado do colapso da sociedade cananeia. Não há causa desse colapso. A arqueologia revela que os israelitas eram originalmente cananeus. Então, por que a Bíblia retrata os israelitas como forasteiros em Canaã? E a saída de Abraão da Mesopotâmia, de Moisés conduzindo os escravos para fora do Egito e em direção da terra prometida, e Josué conquistando Canaã vindo de fora? A resposta pode estar no desejo de criar uma nova identidade. A identidade, segundo os psicólogos, é criada ao falarmos sobre o que não somos ao falar dos outros. Para descobrir quem sou, devo saber quem eu não sou. Uma ausência clara nos vilarejos israelitas são os grandes palácios e as cerâmicas extravagantes associadas aos reis e à elite de Canaã. Os israelitas não gostavam do sistema cananeu e se definiam em contraste com esse sistema. Ao não usarem cerâmicas decoradas ou importadas, criaram uma ideologia de simplicidade que marcou a diferença entre eles e o sistema cananeu egípcio. Se os israelitas queriam se dissociar do passado cananeu, que melhor forma haveria do que criar uma história em que os destruía? Mas as histórias de Abraão, do Êxodo e da conquista servem a outro propósito. Elas celebram o poder do que a Bíblia afirma ser a principal distinção entre os israelitas e todos os outros povos: seu Deus. Mais tarde, no judaísmo, o nome de Deus foi considerado tão sagrado que jamais deveria ser falado. Não sabemos exatamente o que significa, nem como era pronunciado, mas parece que era o nome pessoal do Deus de Israel. Assim, seu título era Deus, e seu nome eram essas 4 letras, YHWH, que provavelmente eram pronunciadas Yahvé. Mas esse nome aparece somente na Bíblia hebraica. Não é citado em textos ou histórias cananeias. Então, onde os israelitas acharam seu Deus?
A busca pelas origens de Yahvé levou os estudiosos ao Antigo Egito. Aqui, na cidade real de Karnak, por mais de 1000 anos, faraós celebraram seu poder com estátuas, obeliscos e murais nas paredes dos templos. Aqui, na muralha norte de Karnak, temos cenas que retratam vitórias e batalhas de Seti I, pai de Ramsés o Grande. Seti celebra uma de suas maiores vitórias sobre os Chassos. O povo Chasso vivia no deserto do sul de Canaã, onde atualmente estão a Jordânia e o norte da Arábia Saudita, e na mesma época em que os israelitas surgiram. Segundo textos egípcios, um dos lugares onde viviam chamava-se YHW, que provavelmente pronunciava-se Yahu, o nome de seu deus patrono. O termo Yahu é bem semelhante a Yahvé, nome do deus israelita. Na Bíblia, o lugar onde os Chassos viviam é chamado de Madian. É neste lugar, antes do êxodo, que Moisés encontra Deus pela primeira vez na forma de uma sarça ardente. Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é chão sagrado. Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: Yahvé, o Deus de vossos pais, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Êxodo 3, versículos 5 e 15. Assim, temos em fontes egípcias um nome parecido com o Yahvé, nas proximidades de Madian. Moisés está em Madian, uma deidade surge para ele e se identifica como Yahvé. Essas conexões surpreendentes estão levando estudiosos da Bíblia a reexaminarem a história do Êxodo. Embora não haja provas para corroborar uma migração em massa, alguns acreditam que um pequeno grupo de fato escapou do Egito. No entanto, não eram israelitas e sim escravos cananeus. Na viagem de volta a Canaã, passaram por Madian, onde ouviram histórias do deus Chasso Yahu. Foi um grupo de pessoas que fugiu do Egito e teve uma experiência divina. Era um grupo pequeno em termos demográficos, mas importante ideologicamente. Eles seguiram para o planalto central do país, onde encontraram as tribos que haviam deixado as cidades-estado cananeias. Suas histórias de libertação ressoaram nesta nova sociedade igualitária. Os ex-escravos atribuíam sua liberdade ao Deus que haviam conhecido em Madian e que passaram a chamar de Yahvé. Eles espalharam a ideia de um Deus que representava liberdade. Liberdade para as pessoas ficarem com os frutos do próprio trabalho. Era uma mensagem tão forte que uniu as pessoas e lhes deu uma nova identidade. A identidade dos israelitas. Eles eram uma combinação de cananeus libertados, escravos fugitivos e até de nômades que se estabeleciam. A Bíblia os chama de multidão misturada. De acordo com a Bíblia hebraica, Israel no início era uma aglomeração variada, e sabemos que isso acontece agora. Mas aquelas pessoas foram unidas por uma nova visão, e o espírito revolucionário estava presente desde o início.
O povo escolhido pode ser, na verdade, de pessoas que escolheram ser livres. A história de sua fuga, contada inicialmente por meio da poesia, ajudou a forjar uma identidade coletiva entre as tribos. Mais tarde, quando escrita, tornou-se o tema central da Bíblia, o Êxodo e a libertação divina. Libertação concedida por um Deus de Madiã, exatamente onde a Bíblia relata, adotado por israelitas para representar o êxodo da escravidão à liberdade. Então, foi esse o nascimento do monoteísmo? A ideia comum do que diferenciava os antigos israelitas de seus vizinhos era o fato de que os vizinhos adoravam vários deuses e deusas, e os israelitas somente um Deus verdadeiro. Mas não é esse o caso. Esta estatueta de touro, que representa El, o deus-chefe das deidades cananeias, é um dos milhares de ídolos encontrados em sítios israelitas. Os israelitas muitas vezes adoravam outros deuses. Não deviam fazer isso, mas faziam. Assim, no aspecto prático, muitos israelitas não eram monoteístas. De acordo com essa evidência arqueológica, o modelo de adoração israelita de um único Deus é questionável. Mas palavras, pensamentos e ideias têm o poder de criar. Ao tentarem se definir como um povo único que adorava um único Deus, os escritores da Bíblia hebraica plantaram uma semente que por fim floresceu e se tornou a base para o monoteísmo praticado pelas 3 principais religiões do mundo atualmente. Sejam escritas por Moisés ou por escribas, as histórias do Antigo Testamento estão gravadas nos corações de milhões que encontram conforto e fé nas palavras da Bíblia. Versão Marshmallow São Paulo.